Meus amigos, você tem um assunto que movimentou muito este ano aqui, foi a questão dos carros híbridos, com vários lançamentos, alguns plug-in, alguns híbridos leves, alguns híbridos full. A gente resolveu fazer um comparativo dos mais comentados, dos mais desejados, daqueles que eu tenho certeza que tu já pensou em ter na tua garagem. Nós vamos hoje comparar o Corolla Cross com o Kia Niro, com o BYD Song Plus e com o Caoa Chery Tiggo 8 Pro. Meus amigos, eu tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente tem para mostrar. Por quê? Porque o futuro é elétrico e ele vai passar pelo híbrido. Então, quer saber qual é o melhor para comprar? Vem com a gente. Bom, eu sei que o carro elétrico ainda tem uma série de dificuldades, uma série de empecilhos e inclusive eu sou um dos que questiona muito estes problemas estruturais que a gente precisa, né? E eu realmente acho que o híbrido é a solução de curto, médio prazo. E tem híbridos de vários modelos, formatos, tamanhos, inclusive a gente falou sobre os híbridos leves, por exemplo, aqui Sportage é um híbrido leve, o Stonic é um híbrido leve, Tiggo 5X agora leve, Arizo 6, Tiggo 7, enfim, tem um monte de... Marcas premium como Audi, BMW também tem. Exatamente, então o híbrido leve tem de monte, mas o híbrido leve assim tu não percebe um grande ganho, né? Ele tem uma melhora da eficiência energética, mas não é tão bom assim quanto um híbrido full, que é o caso do Corolla Cross que a gente vai trazer hoje e também do Kia Niro. E até mesmo os híbridos plug-ins, que esse realmente eu acho que é o espetáculo em forma de carro aqui na Terra. Os híbridos plug-ins, os primeiros que vieram chegaram muito caros. Pegar um Volvo, se tu pegar o próprio Compass, né, 4xe, são carros de mais de 300 mil reais, absurdamente caros porque tem uma capacidade de bateria grande. Porém, nesse comparativo a gente trouxe os dois híbridos plug-in mais baratos do mercado, o BYD e o Caoa Chery Tiggo 8. E isso não significa que eles sejam ruins, né? Bem pelo contrário, vocês vão ver que esses carros têm ótimos atributos. Não dá para dizer que são baratos, né? O mais barato, não quer dizer que seja barato. O menos caro dessa lista aqui é 208 mil reais, que é o Corolla. O Niro tem também uma versão de 208, mas a gente pegou a versão mais completa de 240. O BYD Song ele está em torno de 270 e o Tiggo 8 Pro ele está hoje 280, mas eu acho que vai subir mais em seguida. O fato é o seguinte, meus amigos, se vocês comprarem qualquer um desses carros, vocês não podem andar sem seguro, vocês já sabem disso. Por isso a gente recomenda a Clauê Corretora. Por quê? Porque eles têm os melhores preços, trabalham com as melhores empresas, trabalham há mais de 10 anos no mercado e vou dizer, atendimento inexplicavelmente o melhor do Brasil. Os caras são muito atenciosos, a gente faz seguro de todos os nossos carros, a gente recomenda bastante e até hoje eu não vi ninguém reclamar do serviço deles, porque realmente vale a pena. E claro que dá um desconto especial para vocês inscritos no canal. Então, não arrisca o teu bem, não arrisca o teu patrimônio, fala com a Clauê, eles atendem o território nacional inteiro. Eles são lá do Paraná e fazem o seguro da gente aqui no Brasil e fazem lá do pessoal da Bahia, São Paulo, onde for. Desses modelos aqui, como o Felipe já falou, a gente pegou o Corolla Cross, a versão topo de linha, a XRX, o Niro também, o Prestige, e o Song Plus e o Tiggo 8 só tem uma versão, então é a versão única deles, né? Motorização, todos são equipados com motores 4 cilindros, a diferença é que Corolla, BYD e Niro são motores aspirados e o Tiggo 8 vem com um motor turbo e obviamente com mais um motor elétrico, só que o Tiggo vem com mais 3 motores elétricos. Deixa eu falar de uma primeira diferença aqui, né, que eu acho que a gente não explicou muito bem. A grande diferença do híbrido plug-in para os outros dois, ou seja, a diferença do Song e do Chery Tiggo 8 para o Corolla Cross e para o Kia Niro, é que os dois chineses eles andam só no modo elétrico. Sim, se tu, por exemplo, tiver um painel solar na tua casa, e eu já fiz esse cálculo, tá? Eu posso garantir para vocês que vocês pagam a instalação do painel elétrico para rodar em torno de 50 km por dia com esses carros em menos de 2 anos. É isto mesmo, meus amigos, menos de 2 anos se tu rodar 50 km por dia. Então assim, é um carro muito promissor, vai por mim. Por isso que o nome deles é plug-in, porque tu pode carregar eles na tomada de casa, né? E o Song tem 51 km de autonomia só no modo elétrico e o Tiggo 8 tem 77 km de autonomia só no modo elétrico. Aí fica sempre aquela dúvida, será que vai atender toda essa autonomia? Bom, o meu vizinho comprou um Tiggo 8 e ele tem feito 60 km sem ligar o motor a combustão. Anda o dia todo sem ligar o motor. Anda o dia todo, sobra a bateria e eu vou dizer para vocês, não é devagar, é normal, condução normal dentro da cidade.
Claro que se tu vai para a estrada, o motor a combustão liga, né? É porque também o Tiggo 8 ele tem são 3 motores elétricos e ele tem muita potência dos motores elétricos, então tu quase não precisa do motor a combustão. Na potência combinada entre motor a combustão e elétrico, o Tiggo 8 tem 317 cavalos, o Song tem 179 e aí o Niro tem 141 e o Corolla Cross só 122. O Corolla Cross vai receber uma atualização em breve, né? Eu acho que pro ano que vem aí deve estar chegando com um pouquinho mais de força nos motores elétricos, o que vai melhorar o desempenho dele. Mas hoje eu vou dizer que o Corolla Cross tem o desempenho mais sofrível desse comparativo. 0 a 100 em 13 segundos, enquanto o Niro chegou aí fazendo 0 a 100 em 10,8. O Song em 8,5. Felipe, algumas publicações falaram que o Song faz em 7,9, tá? Mas no site da marca tá 8,5, então eu usei essa informação aqui. E o Tiggo 8, bom, daí realmente é muito rápido, né? 6,7 segundos. Eu andei no Tiggo 8 e vou dizer para vocês, ele é um canhão. Porém, no modo esporte, que o motor elétrico, o motor a combustão está sempre ligado. Quando tu está andando no modo elétrico ali, no modo mais econômico, ele demora para reagir um pouquinho, né? Porque demora para ligar, entrar e tudo mais. Mas quando está no modo esporte, meu Jesus do céu, é um canhãozão. Não precisa tudo isso, tá? Não precisa. Com certeza o desempenho do Niro já atende. O do Corolla Cross é que realmente precisa melhorar. E claro, o Song é um desempenho melhor do que necessitaria. E óbvio que por ter esses mais motores elétricos e mais potência, ele também consegue ser um carro mais econômico, utilizando o sistema híbrido, né? Então o Tiggo consegue fazer até 30 km por litro na cidade, o Song 25, o Niro já cai para 19,8 e o Corolla 17,8. Ou seja, o Corolla é o mais fraco aqui deles do comparativo e também o que tem a pior autonomia, né? Porém, eu vou dizer para vocês que se tu rodar, que nem eu falei antes, em torno de 40, 50 km por dia dentro da cidade, o Tiggo 8 simplesmente não vai ligar o motor a combustão. Então tu vai ficar rodando durante meses com um tanque de combustível. O Song, né, vai rodar também aí em torno de 40, tranquilaço, sem ligar o motor a combustão. Também vai durar meses o tanque de combustível. Já os outros dois não, eles precisam para carregar as baterias. Quando a gente chega em tamanhos, dimensões, bom, daí muda um pouquinho, né? Porque o Tiggo 8 ele é 7 lugares e ele é maior do que todos os outros, né? Ele tem muito mais porta-malas, né? 650 litros de porta-malas, enquanto que o Corolla Cross tem só 440 e o Niro tem 425. Né? Na verdade, o Niro e o Corolla Cross são muito parecidos em tamanho, dimensões, tudo, né? O que o Tiggo 8 é que realmente sobressai. O que realmente o Tiggo 8 é gigantesco, então ele é muito versátil para quem tem uma família grande e tudo mais, mas claro, tem aquele empecilho de ser um carro maior do dia a dia, é um pouquinho mais difícil de manobrar, mas tu te acostuma. Se tu quer um carro mais compacto, os outros três serão melhores. Distância do solo, né? A altura do solo também, pode ver que o Niro e o Corolla Cross são muito parecidos, eles são crossovers, né? Não dá para considerar eles SUVs e os outros não, já tem altura maiores do solo. E aí tu vai ver comprimento, largura entre eixos também, né? Todos são o Corolla Cross e o Niro muito parecidos e o Tiggo 8 é que sobressai muito. E o som? E o som fica no meio termo ali, né? Um pouquinho maior que um pouquinho menor que o outro. Olha que eu tô gostando desse BYD, hein? Agora, quando a gente chega em garantia, tem aquela diferenciação, né? Garantia do carro e garantia da bateria, tá? Todos os veículos aqui, todos os carros têm 5 anos de garantia, tá? Legal, maior do que muitos outros no mercado que só tem 3 anos. Quando a gente fala da bateria, bom, a Toyota dá 8 anos de garantia e a BYD também dá 8 anos. A Kia e a Caoa Sheridan continuam com os mesmos 5 anos. Quando é que a gente vai testar esse BYD, hein? Tá demorando para nos emprestar esse carro, Tomara né? que logo. Olha, eu já consegui andar em todos os outros, falta andar nos carros da BYD. BYD, por favor, empresta o carro para nós. A gente quer mostrar para os nossos inscritos aqui quão bom é o carro de vocês. A gente já viu de perto, mas não teve a oportunidade de testar ainda. E vou te dizer, olha, de perto ele impressiona muito mais do que em fotos. Bom, agora, Felipe, deixando de lado a parte híbrida, a parte, né, técnica do carro, vamos falar um pouco mais sobre segurança e também comodidade, que aí todos são muito parecidos aqui, tá? Tem certeza? Eu queria falar de um outro detalhe antes, que eu acho que faz muito mais diferença. Até agora não está aparecendo tanta diferença do Corolla Cross para o Niro e talvez até o BYD se destaca um pouquinho, mas o Corolla Cross e o Niro estão muito parecidos. Deixa eu partir para a parte de acabamento e infotainment, ou seja, multimídia. Antes de falar de segurança. Antes da segurança. A segurança é importante, não vou dizer que não, é claro que é importante, eu considero isso muito importante, inclusive, mas aqui é que o Niro dá-lhe um sarrafo no Corolla Cross. É ou não é? Com certeza. Cara, quando tu entra dentro do Niro, tu já vê assim, um acabamento de outro planeta. O Corolla Cross é um Corolla Cross.
né? É aquela coisa que todo mundo criticou e tal. Não é ruim, mas tu não percebe valor, como gosta de dizer o Guilherme da BFMS, tu entra no carro e tu não vê os 208 mil reais, tu vê um carro ali de pouco menos de valor. Agora, quando é dentro do Niro, tu diz assim, poxa, esse aqui tem 240 mil aqui dentro, cara. Tem. Com 2 telas maravilhosas ali no painel, com um multimídia espetacularmente tecnológico, cheio de recursos, com um acabamento primoroso, impecável. Olha que carro bonito, cara, bem acabado, bem construído. Se tu olhar aqui no que tem de equipamentos e na parte digital, vamos dizer assim, o Niro está muito mais para BYD e Tiggo do que para Corolla. O Corolla é que tomou um sarrafo nessa parte aqui, que olha, o multimídia dele é muito simples, o acabamento é inferior ao dos outros, é um carro assim que é bom, mas comparando com esses 3 aqui, que feio. E aí vou dizer mais, tá? Quando a gente compara com, e olha que eu sou toyoteiro, hein? E quando a gente compara com o BYD e o Caoa Chery Tiggo 8, a gente vê que realmente os chineses vieram com tudo, meus amigos. O BYD é um carro muito bem construído, com ótimos materiais, com um design também muito legal. Eu sinceramente acho que o Song não é tão interessante quanto o Niro, acho o design inteiro mais legal do Niro. Eu acho ele mais moderno, mais atrativo e tudo mais, mas também é muito legal. Agora, de todos os 4, o que dá de relho em todo mundo é aquele que assim arrasou foi a Tiggo 8. Olha, não tem explicação o que a Caoa Chery trouxe desse carro. É um carro que tem um som maravilhoso, mas é maravilhoso, com uma definição perfeita de graves, médios, agudos, uma potência sonora muito boa, com multimídia muito moderno, com câmeras 360 de excelente qualidade, com um design interno maravilhoso, com aquele painelzão também bonitão, tipo do Kia Niro ali, acabamento de primeira. Cara, que carro! Chega a ficar sem fôlego de falar dele. Então, vamos pontuando aqui algumas coisas para o pessoal saber. Então, vai lá, né? Multimídia, como a gente falou, 8 polegadas no Corolla Cross, 10,25 no Niro, 12,8 no BYD e 12,3 lá no Caoa Chery. É uma diferença muito grande. Tem uma informação que eu não consegui no BYD, tá? Não, nem no site, nem em lugar nenhum, que se o Android Auto e Apple CarPlay é com fio ou sem fio. Acho que deve ser sem fio, né? Eles estavam atualizando isso, na verdade não estava bem atualizado os primeiros modelos. Então, realmente, essa informação eu não tive, então vamos deixar aqui sem para, né, não falar besteira. Ar-condicionado, todos eles têm um ar-condicionado automático de 2 zonas, todos eles têm saída de ar-condicionado traseira. Vale a pena lembrar que o BYD e o Tiggo 8 têm ar-condicionado elétrico, ou seja, é um ar-condicionado mais eficiente que os outros. Retrovisor eletrocrômico todos têm, teto solar todos têm, o painel de instrumentos, de novo, menorzinho, é o do Corolla Cross com 7 polegadas, né? Bom, BYD lá tem 12,3 polegadas, é gigantesco. Bancos em couro, ou pelo menos material que imita cor, né? Quem sabe que o do Niro não é couro, ele é feito de material ecológico e tal, mas todos eles têm. Bancos com regulagem elétrica, todos eles têm, inclusive motorista e passageiro. Banco com aquecimento e ventilação, só os 2 chineses têm. Chave presencial todos têm, DRL todos têm, farol de LED todos têm, assistente de farol alto todos têm, farol automático todos têm, sensor de chuva todos têm. Freio de estacionamento eletrônico? Só o Corolla Cross não tem, que é o freiozinho de pé aquele, né? O Corolla Cross, cara, não devia ter entrado nesse comparativo. Porta-malas com abertura elétrica, os 2 chineses têm, os outros não. Assistente de partida em rampa, todos têm. O Corolla Cross é o único que não tem monitoramento de pressão de pneus. O Corolla Cross é o único que não tem carregador wireless, né, carregador por indução. Todos eles têm câmera de ré, sendo que os 2 chineses têm câmeras 360 graus. Todos eles têm sensor traseiro de estacionamento. E sensor dianteiro, sinceramente, não está em lugar nenhum escrito se o Song tem. E nas fotos me parece que ele não tem. Então eu coloquei não aqui, tá? Mas eu realmente não achei esta informação. Agora voltando para o quesito que eu considero muito importante, que é a questão segurança. Todos eles são muito seguros, todos eles têm recursos ativos de segurança. A diferença aqui é que, por incrível que pareça, Felipe, os chineses têm menos airbags, têm 6 airbags, sendo que o Niro e o Corolla Cross têm 7. Mas ainda assim, os 6 airbags já estão num padrão muito bom, né? O 7º airbag é o de joelho para o motorista. Isso. Claro que é bom, com certeza não vou dizer que não. Todos eles têm controle de tração e estabilidade, óbvio. Todos eles têm alerta de ponto cego e, por exemplo, o Kia Niro tem ainda correção, né? Tipo, não deixa tu ir para lá, né? Caso tenha um carro.
Todos eles têm alerta de fluxo cruzado, todos eles têm alerta de mudança de faixa, todos eles têm sistema de permanência em faixa, todos eles têm frenagem automática de emergência, só o BYD tem leitor de placa de trânsito, todos têm freio a disco traseiro e, cara, todos eles têm tudo. Porém, aqui tem uma informação importante. Tiggo 8 foi testado no CNCAP, ou seja, o Latin Cap chinês, e teve uma nota boa. O Corolla Cross foi testado em outros países, mas numa versão diferente, então não dá para considerar um modelo brasileiro. O BYD, até onde eu vi, não foi testado ainda, ou pelo menos eu não achei o teste. Não vi. Agora, o Kia Niro foi testado no teste mais exigente do mundo. Um dos, né? Nos dois, na verdade, né? No Euro NCAP e no NT... SCA. SCA. Acho que é isso, né? NTHSA. Bom, enfim, é lá o americano. Meus amigos, ele tirou 5 estrelas no teste mais difícil de todos. Sabe aquela prova assim, que tu tem que estudar o ano inteiro para passar e ainda assim tu chega lá em 15º? Pois é, ele chegou em primeiro. Eu tenho certeza que tu não quer sofrer um acidente, mas se tu sofrer um acidente, tu quer estar dentro do carro mais seguro do mundo. E eu posso dizer para vocês que o Kia Niro se superou nesse ponto. Até porque o valor dele aqui no Brasil é caro, 340 mil, claro, mas ele tem uma 340 mil? 240. Nossa, tu acabou de subir o preço só em 100 mil. Mas ele também tem uma versão de 205, que também continua sendo muito seguro, né? Pois é, meus amigos. Enfim, olhando para todos esses números, olhando todos esses dados, olhando todas essas impressões que a gente trouxe, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não compraria nenhum híbrido leve, porque vale mais a pena investir num híbrido full, seja o do Corolla ou do Niro, ou então um híbrido plug-in. Na verdade, se tu mora numa casa ou num condomínio que tenha condições de colocar um carregador, uma tomadinha qualquer na garagem do teu prédio, que não é o meu caso ainda, eu digo isso porque o meu prédio não tem essa tomada, mas um dia a gente pretende colocar, o híbrido plug-in ele é imbatível. E por mais que eu goste do Kia Niro, vocês viram disso, eu com certeza eu iria ou no BYD Song ou no Caoa Chery Tiggo 8. E aí muita gente vai dizer assim, ah não, mas aí tu tá pagando muito mais caro no BYD, por exemplo, do que no Corolla. Mas eu acho que não é esse o pensamento. Acho que o pensamento é o seguinte, eu vou comprar um carro de 270 mil, o que eu vou comprar? Tem vários carros que não são híbridos por 270 mil. Pô, mas eu tenho a opção de comprar um híbrido por 270 mil. Eu compraria um híbrido. É exatamente isso, tá? Inclusive eu estava discutindo esses dias com o pai do amigo meu, comprou uma Commander, a diesel, com desconto CNPJ e tal, saiu mais ou menos o mesmo preço do Caoa Chery Tiggo 8. Aí ele se olhou para mim e disse assim, por que eu não comprei o Tiggo 8? Não sei, são opções, né? Mas, sinceramente, me pareceu ser mais interessante em tecnologia o Tiggo 8 do que a Commander. Porém, confiabilidade, eu ainda sou mais da Jeep do que a Caoa Chery, né? Pelo menos a quantidade de concessionárias, pós-vendas e tudo mais. Eu sei que não está nesse comparativo aqui, mas eu ainda confio mais na Jeep do que... É a mesma coisa a BYD. BYD está entrando no mercado, são poucas concessionárias, né? Tudo muito complicado ainda, mas pode ver que a tecnologia do carro é incrível. E a construção também. Olha que carro bem construído. A gente viu de perto esse carro e, poxa, eu olhei os detalhes a fundo, aquele que eu gosto de me enfiar embaixo do carro para olhar. Eu fiquei impressionado. Não é um carro mal construído, não. É um carro muito bem construído. Resumindo, não tem uma compra errada aqui, né? Claro, o Corolla Cross ele te entrega menos, mas também ele é o mais barato do comparativo. Ele é bem mais barato. Mas eu, sinceramente, se tu vai gastar mais de 200 mil, ou leva o Niro, ou leva um pouquinho melhor ainda e tenha um plug-in em casa que a economia depois ela vai bater na tua porta. Lembrando sempre que tem o Niro de 205, que até fica mais barato. Pois é, para mim aquele Niro lá, ele acabou com o mercado do Corolla Cross, sinceramente acabou. Se eu tivesse colocado ele aqui nesse comparativo, eu tinha ficado feio pro Corolla, mais feio ainda. E os outros dois ali, claro, são os plugins mais baratos do mercado, também são excelentes compras. É isso aí. E aí, conta pra nós, o que vocês acharam? Qual desses vocês levariam pra casa? Eu levaria... Putz, eu não sei, eu gostei de todos. Menos o Corolla. Ai, cara, eu não sei, eu também. Levaria qualquer um dos três, menos o Corolla. E olha que eu sou toyoteiro. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.